E o Bitcoin? Vai disparar ou vai despencar? Vamos descobrir agora com a análise completa. Nesse vídeo eu vou te mostrar os pontos chaves do Bitcoin, da dominância e inclusive das altcoins que a gente tem que ficar de olho. Quem sabe pode estar prestes a começar aquela tão esperada alt-season. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos começar com essa notícia aqui que foi responsável inclusive por fazer uma bela de uma movimentação hoje, não só no mercado cripto, mas também no S&P 500 ali no mercado tradicional. Ações dos Estados Unidos disparam após dados positivos da inflação de julho aumentarem a esperança de corte do Fed. Ou seja, os investidores, com esse dado da inflação vindo mais controlado, a esperança é que o Fed consiga iniciar, baixar os juros com ainda mais força. O juros chegou a bater em torno de 5% e a gente veio de anos e mais anos com incentivo ali muito grande do governo dos Estados Unidos, se engano até juros até zero, e esses juros está sendo meio que controlado para justamente combater a inflação dos Estados Unidos. Trump já vem pressionando ali, dizendo que a inflação já está controlada, pode derreter esses juros aí. Trump está querendo realmente ligar a máquina, imprimir dinheiro e incentivar a economia com os juros baixos, Isso seria maravilhoso para o criptomercado. A gente ainda está vendo uma correlação do Bitcoin com o S&P 500. A gente vai falar, inclusive, do gráfico do S&P 500 que se moveu muito forte com essa notícia que a gente teve hoje. Ou seja, os ânimos estão maiores aí agora. Essa é a fé com que o Fed vai acabar diminuir os juros aumentou com essa notícia. Ou seja, esperança que a inflação realmente esteja controlada. E agora o Jerome Powell aí vai poder realmente cumprir o desejo de Trump, que é começar a baixar os juros ali. Eu acredito que a zero vai ser muito complicado se ele fizer isso, vai estourar a inflação de novo, com toda certeza, mas obviamente que qualquer ponto que ele vai baixando ali nos juros já é um incentivo para a economia, já é um incentivo para os investidores e os ativos financeiros acabam refletindo muito nisso. Então, o S&P 500 teve uma grande valorização, essa notícia movimentou o mercado cripto, a gente pode ver aqui que muitas altcoins verdinhas, alguma pouco outra, XRM, P, Bonk que estão vermelhinhas ali, mas o resto tudo verde, Muitas se valorizaram. Então a gente já está vendo aí vindo de uns dias de valorização, uma semana a gente vê que tivemos grandes valorizações, a Link chegou a valorizar essa semana 45%, a LDO 73%, a Pedal 46%, então a gente teve uma semana realmente já de ânimo, ou seja, quem sabe a dominância veio corrigindo, dando espaço para isso realmente começar a acontecer. E a pergunta que todo mundo está falando aí, inclusive já fui até hateado em outra rede vizinha ali, dizendo que eu disse que, fiz um vídeo dizendo que alt-season podia estar começando, o cara vai me cobrar, cadê alt-season? E eu falei, calma, velho, eu fiz análise no gráfico diário, quando eu faço análise no gráfico diário, cada barrinha daquela ali leva um dia para acontecer. Então, quando a gente faz análise no gráfico diário, essa análise provavelmente vai demorar dias para se concretizar. Então tem que ter paciência quando você assistir não só uma análise minha no diário, mas qualquer outro analista está fazendo análise gráfico diário, semanal, mensal, são análises que demoram muito tempo para acontecer. Então não adianta você cobrar um analista no outro dia, não faz muito sentido. Então a gente está vendo aqui que teve realmente já, o dia de hoje, bem animado com essa notícia aí de possivelmente a gente vai ver Jerome Powell começar a baixar os juros aí. Isso já começou a animar os mercados. E além disso, o que a gente viu aqui foi o S&P 500, já vinha rompendo topos anteriores aqui, já vinha em um padrão de alta, principalmente pelas NEMAs aqui. Então, realmente o S&P 500 está ajudando o Bitcoin, que ainda está correlacionado a continuar com essa movimentação de alta, apesar do S&P 500 até estar desenvolvendo ainda mais, então uma movimentação ainda mais forte aqui do que o Bitcoin nesses dias anteriores aí. Eu acredito que o S&P 500 ainda pode continuar essa movimentação de alta, principalmente se o Jerome realmente começar a baixar os juros. Então, se continuar atacando essas lemas coloridas aqui, que são resistências, a principal está aqui no 6.800 e quase 6.900 pontos. Essa seria a zona que tem mais importância, a resistência mais importância. Então, são resistências aqui acima de topos históricos, e a gente também precisa estar atento aí para ver qual vai ser o momento que o S&P 500 vai precisar dar uma respirada, uma corrigida. Já vem dias e mais dias ali fazendo uma bela movimentação de alta aí. Mas se a gente vê esse juro sendo baixado, é muito provável que essa movimentação de alta do S&P 500 se prolongue por ainda mais alguns dias e fazendo com que, se isso acontecer, as altcoins também acompanhem essa movimentação. E aí que está o ponto. Se essa movimentação de alta que o S&P 500 está chamando, está puxando aí,
atingir aqui o Bitcoin e a gente vê essa movimentação de alta acontecendo com a dominância caindo, e papai, aí pode ser um excelente sinal que a alt-season realmente está acontecendo. E o que a gente está vendo, pelo menos no dia de hoje, é exatamente isso acontecer. O Bitcoin está fazendo movimentações de alta e a dominância do Bitcoin está caindo. Isso é excelente para as altcoins. Olha aqui, essa aqui é a dominância do Bitcoin. Segue em um padrão de baixa aqui pelas nemas. As nemas andam vendo aqui na dominância desde o dia 14 de julho. Então, ele segue aqui esse padrão. Eu tinha comentado na outra análise que tinha esticado bastante a dominância e era muito provável que buscassem interação com essas nemas centrais aqui, com essa região aqui. Não chegou a interagir, mas chegou muito próximo. E depois disso ele voltou a corrigir, como eu tinha comentado que poderia acontecer. E esse aqui seria um ponto ideal para estar comprando as altcoins. Então, quem comprou aqui já está colhendo os frutos da queda da dominância que foi refletida principalmente no Ethereum. Essa dominância aqui a gente tem que levar atenção, um ponto muito importante. Ela está sendo muito captada agora pelo Ethereum. Ou seja, boa parte do capital que está saindo do Bitcoin e indo para as altcoins está indo com o endereço certo, que é o Ethereum. O Ethereum tem se valorizado bastante, tem absorvido muito capital do Bitcoin esses dias. Então a gente está vendo o Ethereum aí romper o topo histórico. Rompeu o topo histórico? Deixa eu confirmar isso aqui. Não rompeu o topo histórico, mas está muito próximo. O topo histórico foi nos 4.870 e a gente está agora sendo cotado o Ethereum a 4.491 e segue numa movimentação muito forte de alta. A próxima resistência é o topo histórico. Então o Ethereum está aqui, agora o caminho meio que livre, até a próxima resistência aqui, o caminho está aberto, a gente tem mais uma margem de valorização sem nenhuma resistência aqui significativa, pelo menos aqui pelo price action. Então o Ethereum rompeu também um triângulo aqui que a gente vinha em tempos gráficos maiores, um triângulo bem grande, acumulação, e essa acumulação aqui, esse triângulo pode levar o preço do Ethereum para valores aí exorbitantes. Será que isso vai acontecer mesmo? Deixa seu comentário, eu quero saber se você acredita que o Ethereum pode atingir aqui valores como esse aqui. Vamos dar uma olhada aqui onde atingiria aqui o Ethereum $7.000. Será que o Ethereum pode cotar $7.000? Muito falar dos $10.000 do Ethereum, né? Então, por esse padrão aqui, por esse triângulo, o alvo está aqui, nos 7.700, bem pertinho ali dos 10.000, né? Então já seria meio caminho andado ali para chegar no tão sonhado 10K do Ethereum. Então, o Ethereum segue muito bem, segue muito forte, acredito que ele vai continuar essa movimentação de alta, pelo menos para buscar aqui o topo anterior nos 4.800. Então, atento aí ao Ethereum, principalmente se a gente vê essa dominância continuar caindo, como a gente está vendo aqui. Seguimos a tendência de baixa. Essas tendências elas costumam se comportar dessa forma, né? Elas dão fortes movimentações de baixa, fazem topos e fundos descendentes. Então ela já está fazendo topos e fundos descendentes. Vamos ver qual vai ser o próximo fundo. Vai fazer mais um recuo, mais um pullback para a continuação dessa movimentação até se encerrar esse padrão de baixa aqui na dominância. Isso pode ser o início da alt-season. Então você realmente precisa estar atento. Claro, eu não acredito que a gente vai ver alt-season tão forte e igual aconteceu nos outros ciclos anteriores. Então a distribuição desse capital aí vai ser, acredito, muito diferente. Outro ponto muito importante aqui no gráfico diário do Bitcoin, nesse price action aqui, pelas nemas a gente segue em padrão de alta, né? Desde o dia 23 de abril. Desde o dia 23 de abril, aqui pelo diário, as nemas, apesar de ter rompido as duas aqui, elas não mudaram de cor, então seguiu em padrão de alta aqui, nesse tempo todo aqui, desde o dia 23 de abril. E seguimos também aqui pelas nemas em alta no diário. Esse alvo aqui que eu tenho nos $124.900 é um alvo desse price action. Pô, Genaro, mas rompeu para baixo ali. Eu sei. Aí é muito comum, inclusive, no price action, a gente ver falsos rompimentos. Então eu acredito, eu não desmarquei aqui a figura gráfica, acredito que isso aqui possa ser um falso rompimento para captação de liquidez. Muita liquidez, de fato, foi captada aqui, tivemos muitos bilhões sendo captados em liquidez aí. E agora a gente teve essa forte movimentação de rompeu esse topo desse canal descendente que eu falei. Ele costuma romper para cima, o alvo dele está aqui, $125.000. Acredita? O preço pode buscar esse alvo aqui desse canal? Seria já um belo começo para a continuação dessa movimentação de alta, rompendo topos anteriores e atingindo ali os $125.000. Eu acredito que isso pode acontecer, mas para isso o Bitcoin precisa se manter acima dessa LTB, essa linha de tendência de baixa que ele rompeu, né? Essa base do canal aqui. Enquanto ele estiver se mantendo aqui acima dessa zona aqui dos $118.000, a gente tem chances do preço ir buscar esse alvo aqui
nos 125 mil dólares. E como eu comentei com vocês, caso essa movimentação aconteça com a queda da dominância, isso vai ser muito interessante para as altcoins. Esse aqui é o gráfico de 2 horas, o curto prazo. A gente está vendo padrões de alta aqui no Bitcoin, buscando correções, mas se mantendo acima das 2 linhas centrais. E aqui eu trouxe várias altcoins, são 6 aqui, 6 gráficos abertos aqui. A Solana demonstrando força ainda muito bem. O Ethereum também segue demonstrando força, todas acima, todas dando compra. Aqui as tabelas, vocês podem ver, dos 5 minutos ao diário, as altcoins voltaram a dar compra. Quem está dando venda em tudo aqui é a dominância. A dominância segue em padrões de baixa, 2 horas, em todos os tempos gráficos também. Então a gente pode estar diante do início de uma movimentação forte nas altcoins, ou seja, o início de uma alt-season. Não estou dizendo e afirmando que vai ser exatamente igual às outras alt-seasons, né, as outras movimentações que a gente teve. E eu quase me esqueço de falar aqui da análise de sentimento do Bitcoin no curtíssimo prazo. Esse aqui é o gráfico de 10 minutos e a gente tem pontos também bem interessantes que a gente precisa estar atento aqui no curtíssimo prazo. Principalmente o Open Interest. Esse indicador aqui mostra a quantidade de contratos que estão sendo abertos e fechados. A gente sempre quer ver esse indicador acompanhando a tendência, acompanhando a movimentação do preço. Não era o que ele estava fazendo até certo ponto. A gente via aqui que o preço tinha começado a recuperação já para alta e o Open Interest estava caindo, isso, né, dava uma certa dúvida. Até que, nessa zona dos 116 mil dólares, a gente viu a virada que o Open Interest voltou a subir mais uma vez. E a gente está vendo agora o Open Interest já acompanhando as movimentações de preço. Quando vem as correções, o Open Interest caindo, demonstrando desinteresse por as correções e muito interesse pelas movimentações de alta. Essa movimentação toda teve muita captação de liquidez também, sim. Tivemos muitas compras a mercado, ou seja, muita sardinha com FOMO comprando desesperada, com medo de ficar para trás. Isso não é um ponto muito bom, mas é o que costuma acontecer dentro dessas movimentações, dessas tendências de alta aqui do Bitcoin forte. Nesse pico que a gente chegou aqui nos 122 mil dólares, tivemos também um candle aqui com bastante liquidações de posições de short. Foram 26 milhões de dólares que foram estopados e liquidados aqui com essa movimentação. E o ratio vinha caindo bastante, já voltou a subir. Ou seja, agora a gente tá bem equilibrado, mas a gente tem levemente a maioria em posições de long e uma pequena queda aqui nessa última pernada aqui. Se o Open Interest se o ratio começar a cair aqui, é um excelente sinal para a gente ver uma continuação da movimentação de alta, porque é uma garantia de que se as instituições começarem a empurrar o preço para cima mais uma vez, vão ter posições para serem captadas a liquidez, ou seja, vão ter posições para serem estopadas e liquidadas. Então, tá interessante aqui o ratio ainda meio em cima do muro, mas o que eu mais gostei aqui na área de sentimento é o Open Interest, que vem demonstrando interesse nas movimentações de alta e desinteresse, por enquanto, nas movimentações de correção. A gente pode estar realmente iniciando um alt-season e você precisa estar atento para fazer os seus aportes. As notícias, como eu falei com vocês, elas têm um forte impacto nos ativos. Existem muitas notícias aí no mercado, mas algumas delas, como essa daqui, têm um impacto muito forte, direto, na movimentação dos ativos. Foi por causa disso, desse tipo de notícia aqui, que eu desenvolvi um grupo no WhatsApp, fechado, bem baratinho, R$35, eu acho, coisa assim. Vou deixar até o link aqui embaixo, que tem um agente de inteligência artificial que está lá todos os dias selecionando as notícias mais importantes e mais relevantes e mandando para a gente ali em 2 horários diferentes, ou até 3 horários no dia, além de análises exclusivas que eu também vou estar postando ali. Não é uma sala de sinais, é uma sala de análise com notícias importantes que podem impactar no mercado, ou seja, um agente especialista em filtrar todas as notícias que estão sendo espalhadas pelo mundo, 24 horas por dia, e mandando para a gente ali as notícias mais importantes, mais relevantes. Galera, se você gostou desse conteúdo, me siga para mais conteúdos como esse, estarei postando mais análises, alguns reacts também, então meu irmão, esse canal aqui é um canal que vai ser bem diversificado, eu pretendo trazer conteúdos que eu acredito que podem agregar na vida de vocês, então algum react com a minha opinião, com a minha vivência, eu acredito que vai ser útil, eu vou estar trazendo aqui também, então me siga, não deixe de deixar seu like, chegou até aqui, me ajude, deixe seu joinha, deixe seu me siga também se você não estiver me seguindo ainda, né, pelo amor de Deus, e compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que pode agregar também. Então, pô, tô aqui me dedicando, trazer um conteúdo de qualidade para vocês, com um indicador único, exclusivo, que é as Limas. Só eu tenho acesso a esse indicador, só eu posso fazer análise com esse indicador para vocês aqui. Então, dê essa moral aí,
Tamo junto, até o próximo vídeo e um abraço.